Quem é que não tem irritação? E quem é que não sabe se controlar, né? A minha conta de autocontrole aqui vai ser não posso ficar puxando a mão, né? Autocontrole motor ainda é mais fácil do que controlar a emoção, raiva quando vem. E vocês vão ver que eu vou fazer assim porque a mão vai subir, né? Então, acho que uma das grandes contas quando a gente está falando de cuidar dos outros e da psiquiatria, cuidar de emoção e comportamento não tem ninguém que escape. Tá? Todo mundo tem emoção, comportamento, todo mundo tem dificuldade. Sabendo que todo mundo tem e que de verdade o psiquiatra ainda não é o lobo mau que fala que todo mundo tem doença e tem que tomar remédio, quando é que eu penso de irritação que sim, temos o transtorno e sim, tem que pensar se precisa ou não de medicação, tá? Então, trabalhando meu controle motor, vamos ver se eu consigo falar de controle de emoção. A primeira coisa é que eu já tô falando errado aqui, né? Tô falando de emoção, 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 mas quando a gente pensa em irritabilidade, a gente tem que separar que se a gente tá falando de emoção ou de humor. Ficar subitamente, acontecer alguma coisa, isso te gerar raiva e irritação, de novo, mais comum e impossível, tá? Isso é diferente do meu humor, de eu estar o tempo todo me sentindo irritadiço. Tem gente mais irritada, tem gente menos irritada. Tem gente mais, enfim, que mexe na mão, tem gente que mexe menos na mão. A gente sabe que é dimensional. Mas é diferente a qualidade. Uma coisa é alguém que é muito irritado, mas é muito irritado no sentido de quando acontece alguma coisa, a explosão que vem é muito grande. A outra coisa é alguém que é muito irritado porque é ranzinza e irritadiço o tempo todo. Então, qualquer coisa gera irritação. Uma eu tenho uma explosão, a outra eu tenho pisando em ovos e preocupado com isso o tempo todo. A gente vai falar disso na infância, mas quanto irritabilidade é um sintoma importante para todas as idades. Mas na infância mais ainda, né? A criança tem alguns direitos. Quando a gente vê uma criança de 2 anos tendo chilique, se jogando no chão, querendo ir embora, quantas vezes a gente está no mesmo lugar que elas e fica olhando quase com inveja que se de verdade não tivesse o mínimo de senso social, eu também estava me jogando no chão pedindo para ir embora, tá? Por que é diferente? Porque a gente é gente grande, né? Adulto e criança tem diferença, tá? E essa diferença não é só em tamanho, habilidades, status, enfim, de vida, não. É que a nossa maturação cerebral é diferente, tá? O cérebro da gente, ele tem um desenvolvimento que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, a capacidade que uma criança tem de controle inibitório, né, de controlar uma vontade que ele tem de fazer e não fazer, é menor para uma criança menor do que de 6, para uma de 10, uma de 12, 14. A brincadeira é que, de verdade, a gente tem mais autocontrole depois dos 25, tá? Essa conta atual agora, que 25 é fim de adolescência, neste sentido de maturação faz sentido, né? E para controlar irritação, controlar um sentimento negativo, sim, eu preciso de controle, sim, não é fácil, e o meu nível de maturação vai chegar, tá? A gente é um conjunto, né? Por isso que psiquiatria não é a especialidade lá da esquina, só cuidando de gente muito grave. Ela cuida de todo mundo, e quanto que ela cuida de muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu tô aqui falando de irritação, e a gente tá falando de maturação, controle inibitório, diferença de idade. Ao mesmo tempo, a gente tá falando até de fala, né? Se eu quero controlar minha irritação, se eu tenho uma expressão verbal melhor, o quanto isso me ajuda, né? Se eu consigo falar e bater boca, olha quanta gente a menos eu vou morder, tá? A criança pequenininha morde muito mais, né? Se joga no chão, morde, a gente quer que vá criando habilidade, né? E a habilidade vem de trocar quando eu tenho esse drive de desconforto, como é que eu resolvo ele, né? Como é que eu boto pra fora, com que ferramentas eu uso, tá? Tanto de como quanto, que intensidade isso vem, né? É por isso que irritabilidade é um sintoma importante, prevalente, normal. Por outro lado, ele pode ser marcador de transtorno, né? E tudo que a gente não tem alerta, a gente não cuida. Eu lembro uma vez, enfim, exemplo besta, eu estava fazendo uma obra na minha casa e a gente tinha que definir o tipo de calha que ia colocar. Nunca na minha vida eu sabia que tinha mais tipo de calha, nunca tinha andado na rua olhando calha, né? Hoje em dia, pro caminho do trabalho, eu juro que eu entendi medidas diferentes, tamanho, jeito, isso vale para qualquer coisa, né?
Se a gente não pensa a respeito, a gente vai para a caixinha do é irritação da infância, vai para esses. Você não para separar. Tá? A hora que eu entendo que sim, irritação é comum, sim, todo mundo tem, sim, vai ter, mas mas tem um padrão que é diferente. Tem alguma coisa que eu tenho que ficar de olho, né? Se eu crio informação, eu consigo olhar e aí ter a dúvida se tá ok, se tá bacana ou não, se tá saudável ou não, né? A grande conta, quando a gente está cuidando, falando de enfim, saúde mental, é que dúvida vem primeiro, né? Assim, medicina quase nada a gente tem definição. Quando a gente está falando de comportamento, então, que todo mundo tem parecido, sim, mais difícil. Por outro lado, se eu não tiver dúvida, eu checo o quê, né? E irritabilidade da infância tem que ser checado quando é muito frequente ou muito grave, principalmente quando traz prejuízo para a vida, né? Por quê? Porque eu posso estar falando de transtornos importantes, né? Irritabilidade grave, irritabilidade, assim, fora do contexto, trazendo prejuízo, é um dado importante para pensar em depressão na infância, né? Tem todo um diagnóstico de regulação emocional sendo presente agora para poder identificar essa molecada e intervir, né? Eu trato de adulto, trato de criança, tenho um prazer de tratar de criança que é, assim, não sou o lobo mau que fica feliz em ver criança adoecida e muito menos, né, assim, prazer em dar remedinho, tá? Por outro lado, é tão bom você poder fazer uma intervenção precoce, né? Quando a gente está na infância, adolescência, a gente não está só desenvolvendo de tamanho e aprendendo na escola o que é história e geografia, a gente está se desenvolvendo como gente, né? A nossa identidade, como é que a gente funciona. E se é muito ruim ver você ficar adoecido nesse processo, é tão bom poder cuidar e poder seguir esse processo bem, tá? Adoro falar de seu lobo mau de dar remédio para poder ajudar no processo de pensar que isso é uma ferramenta que existe, né? Por outro lado, psicoterapia na infância tem um impacto enorme, né? Na verdade, fazer faxina em casa, né? O quanto muito da psicoterapia na infância é fazer orientação parental, é ajudar no que está acontecendo ali. E quanto essas crianças acabam saindo, essas famílias acabam saindo com mais ferramenta do que teria se não tivesse adoecido. Tá? Então, tô dizendo que é mesmo, assim, irritação é um dado importante, né? Eu tenho que ficar alerta como sintoma, tenho que ficar alerta se é só a emoção, né? Se acontecer alguma coisa, qualquer coisa eu explodo, ou se tá o tempo todo irritado. E tenho que lembrar que ter dúvida e cuidar dá medo, né? Ninguém quer pensar numa criança com transtorno de humor, por exemplo. É difícil vincular a depressão a um adoecimento nesse sentido na infância, né? Quase que não cabe um no outro. Por outro lado, pensar a respeito não é dizer que tem, mas é ajudar a cuidar, tá? E quando eu tô olhando para a irritabilidade na infância, né, quando eu vou ver uma história dessa, o que me dá mais impacto pensando no risco de depressão, de transtorno de desregulação, é quando isso é humor e não emoção, tá? Essa questão de regular emoção, regular quando acontece alguma coisa, como é que eu reajo, essa reação, ela é comum, impactante, mas ela é mais, vamos dizer assim, mais normal e mais simples, tá? Quando eu começo a ver uma irritabilidade mantida o tempo todo, que tá ali, assim, você vê que a criança acorda já irritada, qualquer coisa fica irritada. Lógico que quando vem gatilho de vida vai ficar mais ainda, né? Mas a linha de base já isso me dá um alerta para pensar em transtorno de humor, né? Que é esse risco da depressão na infância, tá? O que enfim, comum da gente ver, e aí eu escuto no consultório o tempo todo, tem uma história de uma criança exatamente assim, de ele era diferente, agora tá ranzinza pra tudo, não quer fazer nada, tudo é não, tudo chora, e aí fica todo mundo meio que pisando em ovos. Esse era diferente já é um dado importante, tá assim, mas assim, acho que ele ficou assim, acho que agora ele é isso. E todo mundo nessa tensão. Só que e você vai começar a falar, será que tem uma irritabilidade mantida? Será que tem esse tônus de irritabilidade que eu tenho que pensar em humor e transtorno de humor? E o argumento mas quando ele joga videogame ele fica ótimo. Mas quando fulaninho vai lá em casa ele fica ótimo. Mas ele é pior em casa do que ele é em outros lugares. Essa oscilação que ela vai me dizer, ela não exclui o fato que ele tá ali o tempo todo irritado, tá? Ela não tira o tônus. Ela só me diz que bom que tá menos grave. Que bom que tá mantido, mas não tá o tempo todo,
tá? Quando a gente pensa numa questão que está crônica, que não é só uma explosão reativa, o tempo crônico não quer dizer literalmente o tempo todo, mas é quase o tempo todo, tá? Quanto mais lugar protegido tiver, quanto mais cenário que favorece aconteça, eu fico feliz, porque eu tenho lugares mais preservados, né? Ajuda o terapeuta, por exemplo, a poder fazer uso desses ambientes para poder pensar no como é que a criança está se sentindo, explorar isso terapeuticamente, tá? E ele não exclui de ter um transtorno mantido. E se não for esse transtorno mantido? E se for só essa irritabilidade que é reativa e toda hora? Deixa de lado? De jeito nenhum, né? Regular a emoção, falar de emoção é super importante, tá? A gente aprende ao longo da vida, sim, adulto tem mais capacidade que criança, sim, adolescente tem esse padrão peculiar da adolescência, mas é diferente do adulto e da criança. Eu posso aprender instintivamente, mas o quanto ajuda se eu aprendo, se tem alguém me guiando, né? Nomeando, intervindo. Todo mundo tem que ir pra terapia? Terapia ajuda, tá? Tem alguém de fora que conhece isso ajudando, sim. Mas lógico que não é todo mundo que tem que ir pra terapia, tá? O quanto a gente falar e perguntar, então você está se sentindo assim por quê? Eu também me sinto assim. O que você está sentindo? O que seu corpo está dizendo? Você está, né, sentindo o coração batendo rápido? Você está vermelho? O que foi que aconteceu? Se a criança é maior ainda, literalmente como é que você está se sentindo? Isso é raiva? Isso é medo? E aí ajudar a acalmar, ajudar a pensar em alternativas, né? Depois poder conversar de... Você viu que toda vez que a gente vai para uma festa, por exemplo, e você não, enfim, não é o primeiro a brincar, como você fica nervoso? Será que não é tão bacana estar na festa? Não pode ser outra criança? E se não for? Se ficar nervoso, o que você pode fazer? Tem uma conta de ajudando a nomear e regular que ajuda todo mundo, né? Preparando falar aqui, eu estava com o Thiago, né, e a gente faz isso bastante junto, e aí eu estava dividindo um pouco de como é que a gente monta uma conversa dessa, fico preocupada de como é que vai ser, como é que não vai ser, como é que você sentiu, quando você fez, o que você sentiu, se como adulto falar de emoção vinculada à situação, falar de expectativa, dividir junto estratégias de como fazer ajuda, imagina como você está ganhando esse nível de desenvolvimento, tá? A questão familiar é muito importante disso, porque é o lugar que a gente está aprendendo, né? Escola é outro ambiente tão bacana de poder falar de regulação de emoção, né? Escola tem a questão do aprendizado, da cognição, mas sim, o quanto quando você está na escola tem tanta questão emocional acontecendo e tanta questão vinculada à irritabilidade, tá? Pode ser, se a tua criança não é a mais irritada da conta, o quanto que ela está aprendendo do colega do lado que explode, que às vezes machuca se é mais novo, o quanto essa situação para falar de irritabilidade no sentido de educação emocional é importante, tá? Se a gente falou de emoção, tô falando de emoção, tô falando de terapia, de conversar, de poder nomear e de enfim, encaminhar nesse sentido. Por que eu falei antes de remédio? Vamos lembrar que o lugar que processa tudo isso é o cérebro da gente. Tá? A gente fala de meu coração tá apertado, né, amo você do coração, tô irritada do coração partido, mas na verdade é o cérebro que tá processando a emoção. O que a gente sabe hoje em dia é o quanto que você tem o processamento na amígdala, o quanto que o córtex da gente vai processar, vai fazer, na verdade, a codificação disso, né? Assim, vai usar o pensamento, o julgamento, a crítica, o quanto depois eu vou ter um imprint de aprendizado e memória acontecendo em hipocampo. Então, é no cérebro que isso está acontecendo, tá? E aí, quando eu falo de irritabilidade, eu tô falando de transtorno de humor, a gente já sabe tanto o quanto quando você tem um transtorno, você tem fatores biológicos acontecendo. Pode ser sempre disposição biológica, só, enfim, né? Sim, a gente conhece tantas histórias que não tem nenhuma história familiar que acontece, mas o quanto é comum você ter um fator biológico, né? O quanto que esse processamento fica diferente, aí tudo que está aparecendo aparece mais claro, né? Com o meu processo mal, eu fico mais alerta, eu consigo controlar menos, né? O controle inibitório vai estar nessa conta, meu modo de entender vai estar nessa conta, né? Assim, a vivência que eu usei, se eu sou uma criança que foi numa festa, conseguiu pensar a respeito, outra vez como é que fica, esse pensamento está acontecendo no cérebro da gente.
E a gente já aprendeu que quando tem uma vulnerabilidade biológica e genética, eu tenho uma comunicação entre os neurônios e aí entre esses lugares que desfavorece o processamento saudável. Tá? E aí fica aquela briga, sim, eu tenho que usar as ferramentas de fora, né? Conversar, pensar, seja na terapia, seja no cuidado ali parental, escolar. Por outro lado, se eu pego um diabético e falo que ele só tem que comer alface, é sacanagem, né? Sim, ninguém tem que comer, enfim, fast food todo dia, né? Mas o quanto é importante eu ter as ferramentas possíveis para daí poder de verdade fazer escolha e aprender a funcionar melhor, tá? O que eu estou dizendo? Igualzinho para alguém que tem diabetes, eu vou fazer uma medicação que ajude a regularizar e ficar próximo da normalidade, aquela regulação de glicemia. Quando eu falo de medicar na psiquiatria, eu estou falando de medicar essa alteração de comunicação entre as áreas para poder ter uma base biológica que eu possa viver tudo isso e aprender em cima disso, tá? Eu sou míope, né? Adoro falar no consultório isso, assim, se meus filhos precisarem que eu leve no hospital de noite, eu te garanto que eu dirijo e não bato em ninguém. Por outro lado, eu não vou fazer esse esforço o tempo inteiro sem óculos, tá? Eu vou fazer em momentos importantes, mas o tempo todo não. E quando a gente fala de irritabilidade mais do que até outros sintomas, se eu não vou controlar o tempo todo, quanto isso na infância principalmente vai aparecer muito e eu vou começar a confundir uma dificuldade que eu tenho, que eu podia compensar biológico e aprender em cima, com quem eu sou. Né? Então, eu sou chato, sou irritada, sou o que bate no amigo, a família que fica pisando em ovos em volta, tá? Por isso que a gente fica aqui literalmente querendo falar disso, conversar sobre isso, porque a gente está falando de muito impacto, né? E uma possibilidade, quando você tem informação, de lidar de uma outra forma. Todo mundo que tem irritabilidade importante é isso? Não. Mas se você não pensar que pode ser, e checar, e cuidar direito, e precisar de ajuda, então acompanhar de perto, como é que você cuida de quem precisa? Tá? E cuidando de quem precisa, seja com ferramenta medicamentosa ou psicoterápica, ou só de orientação e mudança de dinâmica, olha o tamanho do lucro, né? Olha o tamanho da importância, principalmente na infância. Tá? Se medicar a criancinha é muito mais complicado, parece muito mais lobo-mal do que quando eu falo que tem um adulto deprimido que eu tenho que tratar, também é um lugar de impacto muito grande, tá? E aí, pessoalmente, quase que maior pelo processo. Tá? Se eu não faço esse cuidado na infância, o risco que eu tenho do prognóstico daquela criança tem uma chance dele ser o adulto que eu vou encontrar depois. Tá? E a ideia é que não. Né? Então, pensar sobre irritabilidade, comprometimento, padrão, desmistificar um pouco, sim, ninguém quer medicar, mas sim, isso é uma ferramenta que pode ser viável, perguntar e principalmente falar de emoção, já que todo mundo tem, enfim, dificilmente tem 100% de capacidade de manejar. É importante, para isso que a gente está aqui.